aqui para te sustentar. Se você está fraco, caído, de joelho, prostrado, você tem um Deus que quer te erguer. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Mateus 6, a partir do 9, amém? Louvado seja Deus para sempre. A palavra diz, Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aleluia, Jesus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo o 13, amém? No 3, 1, 2, 3. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi lida, Paizinho amado. Senhor, e nós precisamos que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha ministrar as nossas vidas, Pai. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, leva cativo todo pensamento em obediência à tua palavra. Nós repreendemos, Deus, toda distração, toda irreverência, toda inquietação em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, todo coração armado, toda mente que está em bloqueio, que está desatenta, em nome de Jesus Cristo, Pai, traz a obediência à tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nos desarma de nós mesmos, Senhor, porque nós somos templo do teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Podem se assentar, irmãos. Obrigada. Louvado seja Deus. Isso, colocar esse hino que fala do poder de Deus. Um Deus que não se cansa nem se fadiga. Amém? Quem falou essas palavras, quem nos ensinou a orar essa oração foi o próprio Jesus. O texto diz que Jesus nos ensina a orar. E quando orares, dizei, Pai. Então foi Jesus o próprio Jesus que nos ensinou a orarmos dessa forma. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. O católico, o espírito, o evangélico, todo mundo conhece. E louvado seja o teu santo nome, Jesus. Se nós pedirmos para alguém orar o Pai Nosso, todos sabem orar o Pai Nosso. Só que os religiosos oram assim. Eles oram até aqui. Todo católico, todo outro religioso, ele ora até aqui. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. A oração do Pai Nosso para o mundo, ela termina aqui. Mas Jesus disse, quando orares, vocês vão orar assim. E ela vai além, ela não termina aqui nessa palavra, livra-nos do mal. Tem pessoas que até faz tatuagem. Eu já vi várias pessoas que escrevem nas costas, livra-nos do mal. Amém. Eu já vi várias tatuagens que as pessoas fazem dessa forma. Só que a palavra, o versículo, ele não termina aí. Eu gostaria de pedir, por favor, que o visitante sente para não nos atrapalhar, amém?
E ela não termina aí. A palavra diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A palavra encerra dizendo isso. E eu gostaria de falar nessa noite sobre o reino de Deus, sobre as propriedades de Deus. Deus tem 3 propriedades. Jesus tem sangue, tem poder. Vamos trabalhar com barulho. Jesus disse: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Pai Nosso é conhecido como a oração que Jesus nos ensinou. Teu significa um pronome pessoal possessivo. Quando a gente fala teu, isso aqui é teu, isso aqui é meu. Eu estou usando um pronome possessivo. Oh, Jesus. Então é um pronome possessivo. Significa que eu tenho posse de algo, teu. Nós vamos falar das propriedades de Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus tem 3 propriedades, né? Neste versículo aqui eu quero mostrar para os irmãos. No mundo é normal quando alguns se sobressaem em alguma área. Alguém se sobressai, né? Nós vemos os lutadores, tem aqueles que conseguem o grau mais elevado, que é um cinturão de ouro e etc. Mas eu quero chamar a atenção para a situação quando a pessoa é chamada de rei, né? Tem pessoas que... Quem já ouviu falar sobre o rei do rock? Tem determinadas atividades que o homem faz e como ele se sobressai, então ele é chamado de rei naquilo que ele está fazendo. Quem não sabe quem foi chamado de rei do rock? Quem foi chamado de rei do rock? Elvis Presley foi chamado de rei do rock. Nós temos no Brasil o rei, conhecido como o rei Roberto Carlos. Por quê? Porque o homem, ele começa a dominar aquele espaço, aquela comunidade, aquele país. Todos passam a conhecê-lo, a admirar o seu trabalho, a sua obra. Então esse homem é chamado de rei. Mas só existe um rei. Aleluia, aleluia, Jesus. E a palavra de Deus nos ensina que o reino, o poder e a glória é do Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Glórias a Deus. Elvis Presley. Onde está Elvis Presley? Rei do rock. Dominou tantas décadas. Foi inspiração para tanto jovem, tanto país. Influenciou tantas vidas. Mas cadê o rei do rock? Ele foi enterrado. Não existe mais o rei do rock. E tem pessoas que admiram tanto, que adorava tanto, que prestigiava tanto o trabalho dessa pessoa, que tem muita gente que não acredita que Elvis morreu. Dizem, Elvis não morreu. Quem lembra do rei do balé? Jorge Dior. É uma pronúncia Jorge Dior. Onde está? Rei do balé. Eu nem sabia que existia um rei do balé. Jorge Dior. Onde está? Está enterrado lá em Buenos Aires. Até vender cocaína faz alguém se sobressair. Vocês sabiam, vocês lembram do rei da cocaína? Pablo Escobar. Onde está o rei Pablo Escobar? Está enterrado na Colômbia. Oh, Jesus. Até quem vive com arma na mão vira rei. Quem foi? O rei do cangaço. Lampião. Virgulino Ferreira. Rei do cangaço. Onde está esse rei? Enterrado lá em Anginco, em Alagoas. Tocar acordeon fez alguém ser chamado de rei. Cadê o rei da acordeon?
Luiz Gonzaga. Cadê Luiz Gonzaga? Está enterrado lá em Exu, Pernambuco. Agora eu quero te falar de um homem que veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Aleluia! Aleluia! Eu e você, a igreja de Deus, esse mundo que tem andado a passos largos para a perdição. Jesus veio resgatar esse povo. Amém. Aleluia! E eu quero te falar o que aconteceu com esse rei. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Apocalipse 19, 16. Louvado seja o teu santo nome. Graças te damos, Jesus. Louvado seja Deus. Quero ler para os irmãos, porque é maravilhoso. Louvado seja Deus. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele é que conseguiu este título para a eternidade. Aleluia! Porque todos os reis que se levantaram, que conseguiram algum espaço, que conseguiram alguma admiração, estão enterrados. Mas no túmulo onde Jesus foi enterrado, lá está escrito: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E se ele não tivesse ressuscitado, não existiria razão para estarmos aqui. Mas Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele está vivo e reina para sempre. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então olhe para o seu irmão. Olhe agora no olho do seu irmão e pergunte para ele: você sabia que Jesus Cristo é o Rei? Você sabia que Jesus Cristo é o Rei? Aleluia. Então vamos dizer no 3: Jesus Cristo é Rei. Nós vamos dizer 3 vezes em alto e bom tom, porque o nosso Deus merece o nosso louvor. Amém. 1, 2, 3. Jesus Cristo é Rei! Jesus Cristo é o Rei! Jesus Cristo é o nosso Rei! Aleluia! Você pode aplaudir o nosso Rei! Glórias a Deus! Aleluia! Salmo 29, 10b diz: o Senhor se assenta como Rei perpetuamente. Salmo 29, 10: o Senhor se assenta como Rei perpetuamente. Aleluia! Aleluia! Porque o mundo tem erguido tantas bandeiras de rei. Tem o rei do rebolado, tem o rei do balé, tem o rei de tudo quanto é natureza. Mas morreram, pereceram. E os que vão se levantando, se destacando, se não se voltar para Deus, também vão perecer. Ninguém tem o poder de ficar na mídia por muito tempo. Agora olha o reinado do nosso Deus. Aleluia. De geração a geração, o Senhor reina. Aleluia! Glórias a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos falar do poder. Porque teu é o reino. Nós já falamos do reino de Jesus. Sabe, o reino de Jesus envolve e abrange a tua vida. Enquanto você não se jogar nos braços do Senhor, para Ele dirigir a tua vida, enquanto você não reconhecer que o Senhor Jesus é Rei, Ele reina, Ele tem o domínio sobre a tua vida. Não adianta você querer
prosperar em alguma área da tua vida. Como disse a serva do Senhor aqui ainda há pouco. Buscar em primeiro lugar Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A tua vida faz parte do reino de Deus. Aleluia, Jesus. O salmista disse: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Sabia que foi o Senhor Deus que criou o eco? Deus, ele disse uma vez, mas nós ouvimos duas. Que o poder pertence a Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Quem inventou o eco foi o nosso Deus. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Alguns dizem que tem poder, né? Nós vemos pessoas humildes fazendo campanhas políticas. Quando recebe o poder, ele desconhece, ele desconsidera aqueles que facilitaram a sua chegada lá no poder. É desse jeito mesmo. Louvado seja Deus. Existe o poder legislativo, né? Daquelas pessoas que fazem as leis. Existe o executivo, daquelas pessoas que executam a lei, ou deveriam executá-la. E existe o poder judiciário. Existe um provérbio popular que diz: quer conhecer alguém, dê-lhe poder. A pessoa é humilde, ela é uma pessoa simples, mas aí agora ela ganha um cargo, ela ganha poder. Alguém coloca ela num grau mais elevado para ela comandar alguma coisa. E aí ela se incha, ela se acha. E aí ela quer pisar alguém. E aí ela já não vê mais da maneira como ela via as outras pessoas. Ela não age mais com simplicidade, com humildade. Agora o poder vai inchando aquela pessoa. Vai fazendo ela se achar. E Deus abate o soberbo. É verdade. Aleluia. E dá graça ao humilde. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quer ver o que é poder? Você quer saber o que é poder? Salmo 66, 7 diz: ele domina pelo seu poder eternamente. Aleluia! Isso é poder. Aquele que está acima das estrelas. Ele tem poder. Ele usa esse poder para erguer aquele que está abatido lá no pó. A palavra de Deus diz que Deus, ele ergue do pó do monturo necessitado e o faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é que é um poder cheio de amor, cheio de bondade, cheio de exemplo para nós. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Quem pode dizer isso? Salmo 68, 35b diz: o Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Aleluia! Provérbios 8, 36 diz: todos os que me aborrecem amam a morte. Eu gostaria de mostrar para os irmãos algo que eu descobri. E eu vi assim, eu não assisti a luta ontem à noite daquele moço, mas eu vi como Deus, ele abate o soberbo. Aquele homem, ele subestimou o inimigo dele. Ele brincou diante do inimigo. E olha o que Deus permitiu. Com uma atitude tão boba, tão infantil, ele saiu dali humilhado. Humilhado. Eu falei: nossa, que feio que esse homem fez. Ganhou um cinturão de ouro. Por tanto tempo ele segurou aquele título. E por conta de uma brincadeira boba, de subestimar o inimigo, de ficar brincando com o inimigo, ele saiu dali envergonhado, humilhado. Eu falei: meu Deus, que homem bobo. Ninguém pode subestimar o inimigo, irmãos. Você não ache que você, na sua pouca força, na sua pouca resistência, você tem condição de vencer o inimigo da tua alma. Eu não sei o que tem sido inimigo para ti. Eu não sei. Inimigo é tudo aquilo que te afasta do propósito de Deus para a tua vida. Eu não sei o que
há de vós. Você não vence o diabo sem se sujeitar a Deus. Aleluia! Ninguém vence o inimigo sem conhecer as suas armas, sem conhecer o seu ponto fraco. O inimigo, se ele conhecer o teu ponto fraco, ele te dá uma rasteira facilmente. Quem pode dizer isso? Eu gostaria de falar com os irmãos. A palavra de Deus diz, Provérbios 8:36, todos os que me aborrecem amam a morte. Eu achei tremenda essa palavra, irmãos. Tremenda essa palavra de Deus, muito profunda. Todos os que me aborrecem amam a morte. E eu trouxe alguns exemplos para os irmãos verem. Aleluia, Jesus. Qual que é esse versículo, irmã? Provérbios 8:36. Apocalipse 3:7. Isto diz o santo, o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Esse é o que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! E a palavra diz, todos os que me aborrecem amam a morte. Mas eu não aborreço Deus, pastor. Eu estou tentando servir a Deus. Mas você sabia que tem atitudes, que tem palavras que você chama maldição para a sua vida? Nós vemos aqui o exemplo de algumas pessoas. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, eu fiquei intrigada com a morte desse homem, porque eu falei, meu Deus, ninguém localizou o corpo desse homem. E eu estudando, eu descobri que uma certa feita, Ulisses Guimarães estava no evento e chegou uma senhorinha para ele, Ulisses Guimarães, posso beijar a sua mão? Ah, por que não? Estendeu a mão, deixou a mulher beijar a mão dele. E ela falou, parabéns, graças a Deus pela Constituinte, né? Aí ele puxou a mão dele, falou, se você quiser agradecer, agradeça a mim, porque sou eu o pai da Constituinte, não é Deus não. Com 3 meses, irmãos, aquele avião caiu lá em Angra dos Reis. Acharam todos os corpos, menos o corpo do pai da Constituinte. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aleluia, Jesus. Quem tem poder, que pode controlar todas as coisas, é o nosso Deus. Ninguém trata Deus de qualquer forma. É verdade. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Deus. Se quiser agradecer, agradeça a mim, porque eu sou o pai da Constituinte. Cadê o pai da Constituinte? Eu fiquei intrigada porque acharam todo mundo e não acharam o corpo daquele homem. E eu fui estudar e eu descobri isso. Eu falei, meu Deus, então está explicado. Ele disse, glórias a Deus. Já falei isso. Outra pessoa também que quis se elevar, se exaltar, foi o John Lennon, né? O menino de Liverpool, quis se exaltar. Ganhou sucesso e falou, nós vamos ser mais populares do que Jesus Cristo. Quem é o homem para falar uma coisa dessa? O menino de Liverpool levou 3 tiros na entrada da sua mansão. Como é que chama aquele que morreu diferente de AIDS, irmão? Aquele cantor famoso? Né? Cazuza, vou falar dele. Então, John Lennon levou 3 tiros. E os peritos fizeram a autópsia naquele corpo e descobriram. Foram 3 balas que atingiu o corpo de John Lennon. E segundo a perícia, se a primeira bala não matasse, a segunda mataria. Se a segunda não matasse, a terceira mataria. Por quê? Por que não foi uma bala? Por que não foram 4 balas? Por que foram 3 balas? Irmãos, você acha que alguém que desafia Deus, ele está desafiando o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Foram 3 balas que atingiram aquele homem. Eu serei mais popular do que Jesus Cristo. Cadê John Lennon? Está debaixo do chão. Virou alimento de formiga. Ninguém pode se insurgir contra Deus. Todos os que me aborrecem amam a morte.
não queiramos aborrecer ao nosso Deus. Nós temos o livre-arbítrio antes de conhecer a verdade. Porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que nós conhecemos essa palavra, nós não podemos agir de qualquer maneira. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem foi Carl Rockley? Eu falei, gente, eu não conhecia esse camarada. Quem foi Carl Rockley? Carl Rockley construiu uma cidade flutuante. Mais de 1.500 homens trabalharam para esse cidadão, construindo a cidade flutuante chamada Titanic. E quando a obra estava pronta, maravilhosa, o seu dono, achando-a perfeita, disse: nem Deus afunda esse navio. Irmãos, quantas viagens Titanic fez? Nenhuma completa. Irmãos, ninguém pode se insurgir contra Deus. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. E aquela fortaleza foi afundada como um brinquedo, como um papel que se rasga. Tão forte, tão trabalhada. E Deus mostra para o homem que ele não é nada. Deus grande e poderoso, nós não somos nada sem Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Vai lá, Carl Rockley. O que tu tinha de dizer que nem Deus afundaria o Titanic? E quantas vidas pereceram? E Tancredo Neves. Eu achava aquele cidadão bonitinho, aquele velhinho, senhor simpático. De repente, aquela figura na política brasileira. Aí Tancredo fala, foi entrevistado por um repórter americano e disse que ganharia a presidência com facilidade, que nem Deus impediria de subir aquela rampa e se sentar na cadeira da presidência. E Tancredo ganhou as eleições e ganhou muito bem, com muitos votos. E Tancredo saiu das eleições direto para o hospital. E do hospital, Tancredo saiu direto para um cemitério. Está enterrado lá em Minas, a cidade de Del Rey. Deus é Deus. De Deus ninguém zomba. Todos os que me aborrecem amam a morte. Mas nós estamos aqui porque nós amamos o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele tem poder e Ele faz questão de mostrar isso para o homem. Por mais que o homem cresça, se eleve, chegue a um grau muito alto, se ele não reconhecer Deus na sua vida, isso é pó e cinza. Isso é instrumento para a sua própria destruição. E outro cidadão também, Cazuza. Cazuza, nas suas atitudes irreverentes, impensadas, olhou para cima, olhou para o céu e falou: se tu existe mesmo, Deus, toma aí, ó. Jogou fumaça de maconha para o nosso Deus. E 3 meses depois, ele foi diagnosticado com HIV. 3 de novo. Então, irmãos, olha só. Um homem aí, ele correu para os Estados Unidos, né? O Brasil é fraco na sua tecnologia, na sua assistência médica. Então, eu vou para os Estados Unidos, porque lá eu vou me curar. Irmãos, ninguém foge da presença de Deus. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. A glória de Deus ele não dá para ninguém. Você pode pedir o que você quiser para Deus. Você pode pedir ouro, você pode pedir prata. O Senhor disse: pede-me o que tu queres, o que tu quiser, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Ou seja, eu deixo você ter tudo, mas a minha glória outro
ouro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Aleluia, Deus. A minha glória, a outra eu não dou. Eita, Deus perfeito, meu Pai. Você pode pedir o que você quiser para Deus. Você acha impossível? Como um instrumento, servindo de alimento para alguém, oferecendo a tua vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer alimentar a nossa vaidade. Deus não quer alimentar as ilusões do nosso coração. Deus quer apenas nos usar como instrumento em suas mãos.